Graça e paz, irmãos, em Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, 49, amém? Diz assim: Eu lhes envio a promessa de meu Pai, que fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Vou repetir. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa manhã reunidos em Teu nome e tendo a oportunidade, Pai, de meditar na Tua palavra, de aprender mais de Ti, de esperar nas Tuas promessas, Pai. Esperar naquilo que a Tua palavra diz e não aquilo que nossa geração acredita ou que o mundo que está à nossa volta tenta falar, Pai, na nossa mente e nosso coração, mas crer tão somente naquilo que vem do Senhor, na Tua promessa. E uma dessas promessas, Pai, é que nós seríamos revestidos com o poder do alto. Então, Pai, nesses dias nós queremos, Pai, com a graça do Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo em nossas vidas aqui, Pai, buscar, Senhor, nos aprofundar e criar essa expectativa santa desse revestimento, Pai, que nos capacita para fazer a Tua obra, para cumprir o Teu chamado, para vencer o pecado na nossa carne, para viver, Pai amado, para sermos transformados no Teu poder, em nós mesmos, na vida daqueles que estão à nossa volta, Pai. Perdoa todas as vezes que nós tentamos fazer as coisas, Pai, na força do nosso braço, quando na verdade, Pai, a Tua palavra diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E é isso que nós queremos buscar, Pai. O revestimento do Teu Espírito, por crermos que realmente, Pai, sem Ti nada podemos fazer, que se não for no Teu poder, Pai, a nossa obra será momentânea, será rasa, não alcançará, Pai, não atingirá o íntimo do coração daqueles que o Senhor quer alcançar através de nós. Mas no nome de Jesus, Pai, nós queremos simplesmente nos render, reconhecendo que precisamos, Pai, do Teu poder nas nossas vidas para fazer a Tua obra. Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos, revela-nos, Pai amado, a Tua palavra e derrama sobre nós, Pai, esta unção que nós precisamos para cumprir, Pai, a nossa missão dada pelo Senhor a cada um de nós no lugar onde nós estamos, em nossa casa, no meio do nosso trabalho, nos lugares onde o Senhor nos coloca, diante de pessoas. Oh, Pai, no nome de Jesus, nós queremos andar no Teu poder, Pai, e não na nossa força. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos então dar início a essa caminhada para meditarmos a mais um pouco sobre esse aspecto do Evangelho que é para mim fundamental para nós fazermos a obra do Senhor. Ele não nos enviaria para fazer a sua obra sem nos capacitar, irmãos, sem nos dar o poder para poder realizar aquilo que Ele está chamando, que Ele nos chama para realizar nele. E eu creio que nós precisamos muito ouvir isso, porque nos nossos dias nós temos nos afastado muito do poder de Deus e tentando fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito e na nossa força. E a gente tem constatado que realmente as coisas não acontecem dessa forma. Como é que os irmãos lá atrás, sem automóveis, sem telefone, sem internet, eles conseguiram sair de uma cidade tão pequenininha ali, né, de Jerusalém, aos 4 cantos da terra, da forma como eles fizeram? Como a igreja se multiplicava naqueles dias. E nós olhamos o livro de Atos e vemos que não foi só com a pregação, não foi só com o conhecimento da palavra, mas foi com a manifestação de Deus confirmando a palavra que eles pregavam. Foi Pedro e João indo ao templo e se deparando com o necessitado, como nós nos deparamos aqui sempre,
pessoas que precisam de dinheiro, pessoas que precisam de uma ajuda, de uma esmola, mas eles ali no cheio do poder de Deus, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, e aquele paralítico levanta e faz uma revolução, um milagre, irmãos, ele faz uma revolução, que um ensino não faria em 5 anos ali, mas uma manifestação de Deus, de poder, de milagre, revolucionou tudo. Através daquele homem que se levantou e saltou e louvou a Deus no templo, toda uma multidão de pessoas veio até o Senhor por causa do milagre. É claro que o milagre, irmãos, não sustenta um relacionamento de fidelidade e amor com Deus, mas muitas vezes é a porta de entrada para que as pessoas creiam e saibam que só o Senhor que nós pregamos, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. Porque há muitos e muitos ali fora com melhores formas de ensinar, de pregar coisas lá fora, de várias e várias doutrinas, de várias religiões. E eles conseguem angariar pessoas pela lábia, pela dicção ali. Mas nós temos o poder de Deus para confirmar a palavra verdadeira que salva a alma do ser humano para a eternidade. E nós temos, muitas vezes, nos afastado disso. Nos temos afastado das reuniões de oração onde nós buscávamos isso, das vigílias onde nós buscávamos isso sem cessar, até que Deus vinha e se manifestava. E ali havia, então, saía de vigílias como aquela, grupos de evangelismo, nasciam ministérios de momentos como esse, do poder, da manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas ali, reunidos, buscando juntos, como foi que aconteceu no início, né? A partir dessa promessa que nós lemos aqui, que Jesus fez aos discípulos, eles se reuniram e ficaram ali à espera, em oração, da manifestação de Deus. E foi só a partir, então, daquele momento, você vai ver que no livro de Atos as coisas começam a acontecer. Não foi antes. Foi apenas depois daquele acontecimento. E nós vamos, então, nesses dias, com a graça do Senhor, meditar nisso. Encher o nosso coração dessa esperança para os nossos dias e parar de colocar tanta energia em governos como foi tanta mobilização que nós fizemos agora nessas eleições para orar, para buscar, para isso e para aquilo. Imagina se nós fizéssemos isso, irmãos, para nos reunir como antes, em vigílias, para buscar o revestimento do alto, para anunciar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Meu Deus do céu, o Brasil ia ser sacudido. O Brasil ia ser sacudido, porque foi isso que os discípulos fizeram. A Bíblia fala que eles colocavam as cidades de cabeça para baixo, do poder do Espírito Santo. Não era no panelaço, não era na rebeldia, não era ali tirando governos da força. Pelo contrário, eles só apanhavam na força, né? Paulo tomava murro ali, pancada, mas no poder de Deus eles colocavam as cidades de cabeça para baixo. Em nome de Jesus, vamos depender mais de Deus, irmãos, e menos da nossa força. Igreja do Senhor Jesus, amém? Então, alguns textos aqui que eu gostaria de estar lendo com os irmãos, continuando aqui, né? Lemos Lucas 24, 49, gostaria de ler agora Atos, capítulo 1, versículo 4 ao 8, 4, 5 e o 8, que diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, irmãos? É até engraçado a gente notar, se vocês lerem o capítulo 1 de Atos, vocês vão ler ali no finalzinho do capítulo que houve uma situação ali, onde os irmãos, ali com conhecimento da palavra de Deus, inclusive, eles notaram que havia sido feita uma profecia, né, que faltaria um, né, que foi Judas Iscariotes, que acabou ali tirando a sua própria vida, e que pela palavra de Deus eles teriam ali, né, que colocar outro no lugar, né, que um havia saído e teria que colocar outro no lugar. E o que os discípulos fizeram ali antes? Notem que no capítulo 1, a manifestação, né, o derramamento do Espírito Santo não havia acontecido ainda. E como é que eles fizeram isso? Eles tiraram na sorte.
Eles ainda não tinham. Vocês vão ver que após Atos 2, você não vai ver mais os discípulos, os apóstolos tirando as coisas na sorte. Você vai ver o Espírito Santo falando diretamente com eles, eles entendendo o que Deus estava falando com eles, eles indo para os lugares, fazendo as obras que Deus falava para eles e capacitava eles para fazer. Vocês vão ver ali situações onde o apóstolo, o discípulo, ele estava no lugar e ele era arrebatado e aparecia em outro lugar para pregar a palavra. Coisas assim, sobrenaturais, miraculosas, que começaram a acontecer a partir do capítulo 2. Tá? Então, esse poder que nós lemos aqui agora, em Atos 1:8, né, recebereis poder. Esse poder, o significado dele, o significado bíblico dele, a palavra dunamis, a palavra original, dunamis, e o significado é literalmente força. Então, quando Deus ele fala, recebereis poder, recebereis força. Então, ele está dizendo que nós iríamos receber algo do alto. Não seria gerado por nós mesmos. Não seria algo que nós iríamos fazer na nossa força. Mas que Deus daria força, poder, para nós fazermos algo. Que algo é esse? Sermos testemunhas dele nessa terra. Anunciarmos a palavra da salvação no poder do Espírito Santo. E se nós olharmos, irmãos, todos os servos de Deus que foram chamados por Deus, até mesmo antes do Senhor Jesus, todos eles só fizeram a obra que foram chamados para fazer, no poder do Senhor, no poder de Deus. João Batista, Elias, Eliseu, todos, se você olhar todos ali em Hebreus 11, todos que são citados, tudo que ocorreu na vida daqueles homens foi através do poder de Deus, não foi através da força que eles tinham, da força humana que eles tinham. Amém? Então o significado bíblico do grego dunamis significa literalmente força, especialmente em referência a um poder miraculoso, o grande poder de Deus, com o sentido de sua força toda poderosa. Também significa capacidade. E essa capacidade, irmãos, é o que eu estou dizendo, não é a capacidade que nós temos naturalmente. Não são nossos dons naturais, mas é uma capacidade diferente. É uma capacidade de Deus, é um poder do alto que Deus ele tem sobre as nossas vidas para fazermos a sua obra. Definições, algumas definições. Habilidade inerente, capacidade, aptidão para executar qualquer coisa. Poder para trabalhar, ou poder para servir, para levar algo em efeito no reino de Deus. Número 3, definições, poder em ação. E 4, poder de Deus para a realização de milagres, sinais e prodígios. Termos associados com o poder que nós estaremos buscando aqui, nesses dias, conforme a palavra de Deus aqui, nós lemos aqui agora. Termos associados unção, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, ousadia, intrepidez e autoridade. E aí, irmãos, tem um versículo pequenininho que ele resume bem a importância de nós buscarmos essa parte do Evangelho e não somente a da palavra, que é igualmente importante, que é a base para essa parte que nós estaremos buscando e que também é o outro âmbito do Evangelho que nós temos como fundamental para viver e para construir, e que sem isso não há evangelho também nas nossas vidas. Mateus 22, 29, peço para você abrir se você puder, é um versículo bem pequenininho, onde nós vamos ler aqui o próprio Senhor Jesus falando algo sobre esse equilíbrio entre essas duas coisas. O equilíbrio entre nós conhecermos as Escrituras e o equilíbrio em nós conhecermos também o poder de Deus, as duas coisas. Não é só as Escrituras, não é só o poder, são as duas coisas. Existem, ao longo da história, até nos nossos dias, igrejas e irmãos que acabaram balançando mais por um lado do que para o outro. E aí esse desequilíbrio gera problemas. Somente as Escrituras nós abrimos no mundo do poder de Deus. E só o poder nós corremos o risco de ensoberbecer e esquecer do amor, da fidelidade, da verdade, dos princípios da palavra de Deus que nos leva à santidade. Então, santidade e poder, tem que andar lado a lado. Irmãos, que aí nós vamos realmente mudar o mundo e preservar a nossa própria salvação. O próprio apóstolo Paulo tinha essa preocupação, de alcançar muitas vidas, mas que ele mesmo também fosse salvo. E para isso ele precisava cuidar do seu coração, do fruto do Espírito que nós temos o ano inteiro buscado. E agora, nós temos
tendo esse tempo para focar agora nesse outro lado, de realmente crer no poder de Deus, e querer, desejar, buscar e viver, deixar fluir isso nas nossas vidas para fazermos algo que nós levaríamos tantos anos para fazer e que Deus pode fazer em um mês, em um dia, em uma semana no poder dele. Amém? Glória a Deus. Mateus 22, 29 diz: Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, Jesus apontou ali esse erro, ali naquela geração, diante daqueles religiosos que conheciam, irmãos, as Escrituras de capa a capa. Eles conheciam as Escrituras certinho, mas o amor não estava no coração deles e também eles não criam no poder de Deus. Ou tinham inveja, né, porque viam Jesus fazendo aquelas obras maravilhosas e invejavam. Aqueles homens religiosos, irmãos, eles viviam realmente aquilo que nós temos que fugir de todo jeito. Eles queriam controlar a obra de Deus. Eles queriam dominar as pessoas que estavam ali diante deles. Eles queriam exercer domínio. Eles queriam ganhar posições na base da manipulação, na base da influência, da política, dentro da igreja daquela época. Eles queriam as posições mais altas, bajulando aqueles que poderiam colocar eles em lugares mais altos. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus é Ele que chama, é Ele que estabelece. E se for necessário, Ele manda chamar lá atrás das malhadas para buscar, porque é Ele quem escolhe, é Ele quem unge o azeite sobre a cabeça, é Ele que escolhe. Então, enquanto nós quisermos fazer a obra na força do nosso braço, nos colocando nos lugares onde a gente quer estar, a gente pode fingir, mas não vai acontecer aquilo que Deus poderia realizar no poder dele. A gente pode levar 50 anos e vai ser a mesma coisa. Não vai acontecer absolutamente nada. Mas quando é a manifestação do Senhor, ninguém segura, irmãos. Ninguém. Não existe ninguém que se levante nesse mundo que segure quando a onda do poder de Deus ele vem sobre a terra. Amém? Nós vamos ler algumas histórias de avivamentos, irmãos. É algo tão tremendo, tão maravilhoso, que você vê Deus varrendo uma nação, derramando o seu Espírito. E ali, pessoas que estavam ali presas a vícios, durante tantos e tantos anos, elas são libertas no poder de Deus, sabe? Eu estou aqui com vocês meditando, eu estou me alegrando no meu coração, porque eu também me esqueço dessas histórias. A gente às vezes esquece de orar por isso, que Deus colocou no nosso coração um dia, e a gente vai vivendo a vida, vai acabando dedicando a outras coisas, e esquece realmente desse revestimento do alto que Deus tem para nós. Mas eu nunca vou esquecer do avivamento do País de Gales. Foi um avivamento que eu estudei bastante durante um certo tempo. E ali há testemunhos, irmãos. Não como eu falei, que não é eloquência, não é pessoa que escreve bonito, são os testemunhos que foram gerados a partir daquele derramar de Deus sobre aquela nação, sobre um país inteiro. Deus derramou o poder dele durante um período. E ali, os testemunhos que aconteceram foram tão notáveis que os jornais seculares tinham que documentar de tão maravilhoso, de tão grandioso estava acontecendo ali. Atletas que eram impactados com o Evangelho e se convertiam genuinamente, eles não tinham mais vontade de jogar futebol, eles queriam pregar o Evangelho para as pessoas com a fama que eles tinham. Pessoas que bebiam, eles olhavam para as bebidas dos bares e não conseguiam beber mais, e ninguém tinha falado nada, era o Espírito Santo sendo derramado ali. Os bares tinham que ser fechados. Então não é na força. Hoje em dia a gente quer fechar tudo na força. A gente quer na base da lei. Mas quando Deus ele vem, irmãos, as pessoas não vão querer mais. Então naquela época muitos bares tiveram que ser fechados. Não é porque houve ali uma manifestação, não tinha cliente. Então tem que fechar. Quem que vai manter um bar que não tem pessoas que bebem? Então é isso que acontecia. Em algumas reuniões, os cultos não tinham horário para começar nem para acabar. Isso era outra característica do avivamento que aconteceu em País de Gales. As pessoas não queriam deixar aquele lugar de glória do céu na terra. Eles não queriam. Então os cultos começavam e não tinha hora para terminar. Quem quisesse ir embora, ia embora, mas quem quisesse ficar, ficava. Quando acabava o culto, as pessoas saíam pelas ruas louvando ao Senhor nas ruas. As pessoas nas casas eram impactadas pelo louvor das pessoas andando nas ruas, porque elas estavam cheias do Espírito Santo de Deus, cheias de Deus, e as casas eram impactadas. Os cultos começavam nas igrejas e se estendiam dos lares. As casas queriam fazer cultos o tempo todo, sim. Eles viviam, irmãos, mas eles conseguiam colocar o reino de Deus em primeiro lugar naqueles dias.
E então coisas maravilhosas aconteciam. Os cultos, pessoas louvando, cantando, ministrando a palavra. A esposa orando pelo marido ali, dobrando o joelho. Daqui a pouco o marido entrava na igreja chorando e entregando a vida para Jesus, sem ninguém falar nada para ele. Só do manifestação do Espírito Santo de Deus, irmãos. Será que a gente não pode sonhar com isso novamente nos nossos dias? As cartas que as pessoas escreviam daqueles lugares acendeu o avivamento em outras cidades. A Rua Azusa, ela também recebeu influência desse avivamento do País de Gales. Então uma nação inteira foi alcançada, irmãos. Milhares e milhares de pessoas aceitaram Jesus naquelas épocas. Então houve a manifestação de Deus. Depois houve, infelizmente, o esfriamento, porque o inimigo ele trabalhou com tudo ali para que aquele avivamento não permanecesse. Mas houve o manifestar de Deus, como se Deus falasse, olha, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Em uma cidade, em uma nação, quando há ali um grupo que realmente entregue tudo para o Senhor, para que Ele tenha o controle e não o homem. Agora, quando nós começamos a colocar a mão, a programação é nossa, o horário é nosso, o jeito de cultuar é nosso, o Senhor Ele deixa o homem fazer, mas na obra do homem é só mais um culto, é só mais um tempo, não acontece nada. Mas quando é a mão do Senhor, irmãos, aquilo que a gente levaria 50 anos para fazer, Deus Ele pode fazer em uma semana. Ele é capaz de fazer se nós dermos lugar para Ele. A história de um homem, Charles Finney, que ele era tão cheio do Espírito, irmãos, ele buscou tão incessantemente, ele se entregou tão grandemente para que Deus usasse a vida dele, enchesse ele com o Espírito Santo, que a história conta que ele entrava nas empresas que da época, e só dele andar, caminhar no chão da fábrica ali, as pessoas eram impactadas com a presença de Deus e começavam a chorar e se derramar. Só dele andar no lugar, ele não falava nada. Só a presença de Deus sobre a vida dele. Então, irmãos, Deus ele pode fazer isso hoje. Eu estou falando de um homem de 1900, 1800. Não foi lá de Atos dos Apóstolos. Estou falando daqui, já mais próximo. E tem tantos outros que eu poderia mencionar aqui, em nome de Jesus. E aqui nós lemos na palavra de Deus o que o próprio Senhor ele disse em João capítulo 14, versículos 12 ao 15. Olha, lê isso comigo, irmãos, e você medita comigo se nós não podemos sonhar com isso nos nossos dias. Olha o que o Senhor Jesus ele disse. João 14, 12 ao 15. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vocês imaginam isso, irmãos? A gente fazer as obras maiores do que as que ele fez. Se não fosse ele que tivesse dito isso, seria difícil acreditar, né? Mas foi ele que disse isso. Que nós faríamos obras ainda maiores. Mas tudo é questão de fé, irmão. É questão de realmente entregar e esperar no Senhor e crer que Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Ele pode derramar isso sobre nós nesse tempo, nessa geração. E então nós voltaremos à essência de que é mudar o mundo, irmãos. Mudar o mundo não é através da força. Não é através, de quebrar, de destituir na força do nosso braço. Olha, irmãos, eu volto para a palavra, eu creio nisso aqui, é através do revestimento do alto que nós realmente poderemos mudar o mundo. E Deus será glorificado nisso. Sabe, quando Gideão ali estava com um exército de milhares, Deus falou, olha, vai ter que tirar mais gente, senão vocês vão achar que é na força de vocês. E aí ele passou pelo filtro, de 32 mil foi para 10 mil. Deus falou para ele, ainda tem muita gente, vocês vão ganhar a batalha, vocês vão achar que é na força do braço de vocês. Vamos fazer outro filtro. Aí ficaram 300. E com aqueles 300, no poder do alto, no revestimento que vem do alto, eles foram capazes de vencer ali um exército de milhares. Então, irmãos, todas as passagens bíblicas onde a gente vê ali o pequeno vencendo o gigante, coisas miraculosas acontecendo, não foi na força do homem. Foi nesse mesmo poder de Deus que eu estou falando aqui hoje, que Deus tem para nós nessa geração. Mateus 28, 18 ao 20. Diz assim, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado ou mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia! É dado todo o poder está nas mãos do nosso Senhor, que é a nossa cabeça. Nós somos o corpo que executa os comandos da cabeça, e todo o poder foi dado a Ele, por isso que Ele fala, portanto, ide. Ele tem todo o poder, e Ele fala, portanto, ide, como se nós fôssemos um. Portanto, igreja, nós temos o poder, ide e batizar e ensinar. E para a gente finalizar por hoje, foi só uma introdução para que possamos realmente preparar o nosso coração para mergulhar nisso e orar por isso, ansiar por isso. Salmos 145, versículos 10 a 12. Aqui nós temos mais uma promessa do Senhor, que Ele diz que nós falaríamos da glória do reino dEle e relataríamos o seu poder. Em nome de Jesus, Salmos 145, versículos 10 ao 12. Diz assim: todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus sonhos e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Essa é a promessa do Senhor, irmãos, que o Senhor mesmo nos dá poder para que os filhos do homem, as pessoas, os homens ali fora, eles vejam as obras, as proezas que Deus ele vai fazer através das nossas vidas. E então eles verão a glória de Deus. Se eles vão querer crer ou não é uma escolha, mas vai ser inevitável eles negarem que Deus está se manifestando através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Foi assim que a igreja de Atos se multiplicou. Foi com a manifestação de sinais, prodígios e maravilhas, irmãos. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Mas muitos, irmãos, só creem quando vem alguma coisa. Quando vem uma palavra que só Deus pode falar para eles, uma palavra de conhecimento que ninguém sabe. Só Ele. Quantas pessoas já testemunharam que Deus usou a vida de alguém para falar algo da vida dela que só ela e Deus sabia, e ela pôde crer ali que Deus realmente estava falando com ela. Em um mundo, irmãos, que nós estamos envoltos de tanta confusão, tantas palavras, tantas doutrinas, tantas coisas, até no meio da igreja, que confunde mais do que edifica. Nós precisamos mais do que nunca do poder de Deus que vem como uma flecha, com fogo, e que não deixa dúvida nenhuma no nosso coração de que é Ele que está falando, que é Ele que está fazendo e que é Ele que está movendo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, agradecer ao Senhor e pedir para que Ele venha trazer luz ao nosso coração a respeito desse tema, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo precioso, Senhor, que temos para dedicar e buscar coisas específicas e que o Senhor tem colocado diante de nós. Pai, uma delas é esse poder, Pai. O poder que nos torna capazes de fazer qualquer obra a qual o Senhor nos chama para fazer, Pai. É o Teu poder, Pai, que nos capacita a realmente sermos Tuas testemunhas com eficiência, Pai, com ganho, Pai, com poder, com alcance, com capacidade de realmente fazer a diferença, Pai, com ousadia, com intrepidez, de chegar num lugar como Paulo um dia chegou ali, naquele lugar, Pai, que ele lá em Atenas, no meio de tantas coisas, de tantas doutrinas, ele teve ali no poder do Senhor, Pai, ousadia para anunciar a Tua palavra, e ali, Pai amado, pessoas ali o seguiram, ali, Pai amado, igrejas foram formadas, porque o Senhor estava ali com ele, revestindo de poder e dando ousadia para que ele pudesse cumprir ali o chamado para o qual o Senhor o chamou. E assim, Pai amado, eu creio, é com cada um de nós hoje. É no Teu poder, Pai, que nós seremos capazes de fazer a Tua obra, de cumprir o Teu chamado e de falar ao coração das pessoas de uma maneira poderosa, que elas possam realmente, Pai amado, serem libertas da opressão, da cegueira e serem alcançadas, Pai amado, no Teu poder e no Teu amor através das nossas vidas. Como a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
E queremos, Pai, ter esse equilíbrio das nossas vidas, de conhecer sim, Pai, as Escrituras, porque ela é a base de tudo, mas também conhecer o Teu poder, que faz toda a diferença, que destrói as obras do diabo, que dá vista aos cegos, que dá ouvidos aos surdos, Pai, que levanta paralíticos, que levanta, que traz vida, em nome de Jesus, que nos dá sabedoria e discernimento espiritual para enfrentar os nossos verdadeiros inimigos, que não são pessoas, mas sim principados, potestades, hostes malignas nas regiões celestiais, que muitas vezes têm aprisionado pessoas que nós amamos, e nós muitas vezes, Pai amado, queremos resolver na nossa força, e muitas vezes não sabemos nem o que fazer, mas é no Teu poder, Pai, que cadeias são quebradas, que os cativos são libertos, que os enfermos são curados. Pai amado, em nome de Jesus, desperta-nos nesses dias para realmente buscarmos de todo o coração e criarmos essa expectativa para recebermos esse revestimento que vem do alto e assim fazer a Tua obra no Teu poder e ver a Tua glória sendo manifestada e vidas sendo alcançadas, Pai. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas, Senhor. Leva-nos em paz debaixo da Tua graça nesta semana que está começando e que nós entregamos em Tuas mãos também, Pai, para que o Senhor vá à nossa frente e faça a Tua vontade para a Tua glória, Pai. Tudo que fizemos seja para a Tua glória, no poder do Senhor, na unção do Espírito Santo, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, nós cremos, nós esperamos e recebemos, Pai. Vem com Teu fogo sobre nós, batiza-nos com Teu fogo, batiza-nos com Teu Espírito Santo, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vão na paz, em nome de Jesus.